O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos faz o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores faz assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, querida aniversariante, Dona Exaltina, 92 anos, é dom e graça de Deus, por isso, saudando-a, creio que muito bem nos representa os demais irmãos na noite de hoje. E assim diz o Senhor: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Entretanto, é assim que Jesus nos convida a todos nós a viver, a permanecer e nos exorta a todos nós neste 7º domingo do tempo comum, às vésperas deste domingo, nesta Eucaristia. Aqui Deus, em seu Filho Jesus, nos revela a palavra para todos nós, nos convidando a viver o amor uns para com os outros. Este é o amor com que o Senhor nos diz que devemos nos amar. Amai-vos como eu vos amei, diz Jesus. A palavra de Deus está muito clara para nós. Se a gente amar, se a gente fizer o bem, somente àqueles
a quem nós gostamos, aos amigos, aos conterrâneos, às pessoas que estão próximas a nós, Jesus nos diz: que recompensa tereis? Pelo contrário, Jesus diz: amai os vossos inimigos, aqueles que vos prejudicam, aqueles que vos odeiam, aqueles que vos caluniam e etc. Assim é a palavra do Senhor para todos nós. Sede misericordiosos, sede bondosos uns para com os outros, assim nos diz Jesus. Repito, o centro da nossa vida, o centro ou a centralidade da nossa fé está em Cristo, na Eucaristia. Cristo ressuscitado. Paulo nos aponta na segunda leitura esta grande graça de Deus para todos nós. Então, a centralidade da nossa vida, a centralidade do cristianismo, da nossa fé, é Cristo ressuscitado. Nele, com Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas e criadas. Assim já nos diz o prólogo de João. Então, se Jesus é o centro e todas as coisas têm fundamento em Jesus, a nossa vida deve então caminhar, nessa direção. Como homens, como pessoas, homens e mulheres, povo de Deus, que aqui vivemos, lembrando e até mesmo olhando e vivendo como homens, pessoas terrestres, ou seja, aqui da terra. Em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos diz, também nesta segunda leitura, devemos viver e devemos refletir em nós, já aqui agora, a imagem do homem celeste. Quem é a imagem do homem celeste? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a imagem verdadeira. O Adão primeiro foi aquele a quem tudo colocou, realmente a desgraça. São Paulo exorta-nos isso também em suas epístolas, nos seus escritos. Mas graças a Cristo, o novo Adão. Então, agora nós podemos sim ter esta certeza e convicção. Então, se a nossa caminhada, os nossos pés aqui na terra, eles estão mais importante que nossa cabeça, o nosso coração. Paulo vai dizer ainda em outro escrito, deve estar voltado para o céu. Pés no chão, mas a cabeça voltada para o céu. Assim, devemos viver como homens e mulheres, como pessoas, caminhando cada dia como povo de Deus, peregrinando em Jesus, centralidade. Jesus, ponto de partida e ponto de chegada. Assim aprendemos pela Santa Eucaristia. A Eucaristia, aonde Jesus nos aponta tudo isso. Início, começo e fim de todas as coisas. Portanto, é Cristo o ponto central e a centralidade da nossa vida. Por isso que ele nos exorta, o Evangelho de Lucas, o próprio Jesus nos falando, a importância então de viver Jesus na pessoa do irmão, olhando um para o outro. Não como inimigos, mas como irmãos, como pessoas que se amam, também suportando uns aos outros. Paulo vai dizer isso também. Por isso Jesus diz, sede misericordiosos, suportai uns aos outros. E suportar significa amar o outro, carregar nos ombros. Significa suporte, significa isso naquela expressão de São Paulo. Suporte é, de fato, essa expressão paulina, aquele objeto, inclusive que se usa muito, isso é uma linguagem mais próxima, quando
vocês já devem ter visto muito nas grandes procissões, há momentos em que, né, o andor é muito pesado. Então, essas cidades mais antigas têm tudo isso. São Cristóvão, Itapuranga, não sei se aqui em Aracaju, alguma parte da catedral. Então, aquele material, tipo um pé de ferro, chama suporte. Ou seja, para descansar em determinados momentos e, na necessidade, depois prossegue a procissão, né? Então, isso chama-se suporte. Então, mas é muito mais isso que São Paulo quer dizer. Porque suportar quer dizer carregar nos ombros o outro, não fardo, mas carregar o irmão no amor, na misericórdia. Então, sede bondosos e misericordiosos, como o vosso Pai do céu é bondoso e misericordioso. E aqui a gente pode fazer uma pergunta a nós mesmos. Se nós fôssemos, como pessoas humanas, deixar que Deus, nós com os nossos pecados e as nossas limitações, se Deus fosse tratar a nós, conforme aos nossos fardos, os nossos pecados, como nós tratamos o nosso próximo, como que nós ficaríamos? Penso eu que a gente, né, não estaria certamente bem assim, né, igual, como diz, com Deus. Então, se Deus olha para nós com misericórdia, com amor, e não olha os nossos pecados, como diz o Salmo 50, mas se aproxima do pecador arrependido e o ama, vamos também nos amar uns aos outros e ser bons. E na hora de carregar no ombro o outro, vamos carregar com amor, sem estar querendo recompensa. Jesus nos diz nesse domingo, né? Então, que assim a gente possa meditar e refletir. E a última palavra que eu tenho a dizer nesse dia é também de agradecimento e louvor. Uma palavrinha para a Dona Isaltina. Dona Isaltina não esperava que nenhum de vocês que fosse eu que celebrasse hoje aqui. O ponto terceiro eu digo porque estou por aqui, tá? Então, o segundo ponto é agradecer a Deus o dom da vida de Dona Isaltina, né? É como realmente uma graça grande de Deus para mim, para todos nós, chegarmos, quem sabe, né? Se temos essa graça, realmente de chegar aos 92 anos, isso é dom de Deus. Essa semana olhando na internet, rapidinho, que eu sei muito tempo, olhando, Padre Haroldo, lá em São Paulo, 100 anos, né? Eu conheço o Padre Haroldo, ele é da equipe de padres que eles vieram há muitos anos atrás, junto com o Padre Eduardo, daquele tempo. Fez 100 anos essa semana. E está ainda durinho, viu, Dona Isaltina? Eu disse aí no seu ouvido quando eu passei, vamos celebrar os 100, se for a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz nas Sagradas Escrituras, tão bonito isso, que depois dos 70 é só agradecer. E os 92 é mais ainda, não é? Não está escrito assim na palavra de Deus? Né? A palavra de Deus diz que vem sofrimentos e etc. Mas o sofrimento, etc., como a gente costuma dizer, faz parte da caminhada humana, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Mas o mais importante que tudo é dom e graça de Deus. Que maravilha! A vida como dom de Deus. Deus nos criou para a vida. Deus nos deu a vida como um grande dom. Por isso a grandiosidade em que o Senhor nos ensina, e a igreja, todos nós, a cuidar da vida, desde, né, do seio materno, do seu início até o fim. A vida como um dom de Deus, como graça de Deus, cuidar da vida, né? E esta vida vivida, mais ainda com Jesus Cristo, vivida ainda mais na Eucaristia, centralizando esta vida na pessoa de Jesus Cristo, da palavra, da vivência em comunidade. Isso é grande dom de Deus. E como que Deus vai dando essa oportunidade de crescer cada vez mais
né? Na fé, no amor entre os irmãos. Quando a gente vive em comunidade, isso é muito bom. Celebrar a vida é graça de Deus. Então, que maravilha. Dona Isaltina, que nosso Senhor lhe proteja com bênçãos e graças, viu? E fortaleza. Salve de palmas para ela, né? Saúde, muitas bênçãos de Deus para a sua vida, viu? Viver em Jesus é a verdadeira felicidade. E a felicidade é de fato realmente centralizar, apoiar-se em nosso Senhor. Tenho certeza então que cada um que veio nessa noite aqui, nesse sábado, também junto com irmãos, agradecer e louvar a Deus o dom da sua existência, o dom da sua vida. Aquele que caminha na palavra de Deus, né? Encerro este segundo momento desta palavra pequena de louvor a Deus e gratidão à aniversariante, como estamos dizendo, Dona Exaltina, e todos nós, irmãos, quem vive a palavra de Cristo, é como diz o Salmo 1 da Bíblia. O Salmo 1 diz que a pessoa que caminha com Deus, que segue o caminho do Senhor, é como a árvore, o homem e a mulher, o ser humano, que caminha conforme a lei do Senhor, é como a árvore plantada na beira do rio, né? É lindo o Salmo 1, é sempre verde, folhas, fruto no seu tempo certo, nunca murcha, porque ela vive ali, enraigada à beira da água. Todo cristão, todo aquele que crê, que vive a palavra de Deus, que tem sede e busca na fonte saciar, que é Jesus, é esta árvore, e por isso que a vida é feliz. E quando nós falamos vida interior, vida da alma, vida em todo sentido. Então que Deus continue lhe concedendo saúde e que a senhora continue sendo, né, esta árvore, esta pessoa unida a nosso Senhor, na fé, na caridade, no amor de Deus. Parabéns. E o terceiro e último ponto, por que eu estou por aqui? Né? Acredito que alguns já estão sabendo que eu não estou mais em Itaporanga, não é? Sabe ou não? Pois é, né? Então, não estou, deixei Itapuranga, dia 10, foi meu encerramento lá da minha missão, saí dia 11, né? Na segunda-feira. Já estou aqui por Aracaju, preparando-me para a nova paróquia. Então, hoje sendo já a missa dominical, às vésperas, então eu combinei com o Padre Bernardino, né? Amanhã tem outros compromissos também, com a família e etc. E eu disse, se eu podia celebrar para o dia do Senhor, sacerdote, né? Com certeza, assim como o sábado passado eu celebrei também. E ele disse, sim, pode vir celebrar. Eu disse, eu quero ir celebrar. Ele disse, você vai fazer tudo. Pode presidir a missa, né? Então, eu disse, está certo. Então, aproveitando já o ensejo, o momento, passando por aqui, presidindo essa Santa Eucaristia, nesse dia tão bonito, aniversário de nossa irmã. Então, para deixar o convite para todos, na próxima quarta-feira, dia 27, eu estou assumindo, tomando posse na Sagrada Família, no Sol Nascente, que eu acho que vocês já sabem, né? Desde o início, quando foi anunciado, desde novembro, quando o arcebispo anunciou. Então, está aqui, também que já passei por aqui com vocês, e agora vamos estar aqui tão próximo também, como diz, vizinho, né? Com certeza, a mesma forania que nós vamos fazer parte. Fica o convite. E a oração, eu vim também pedir de todos, aqueles que não puderem ir, reze por mim, por a nova missão que Deus me concede, né? Então, na quarta-feira, às 19h30, todos se sintam convidados para rezar juntos
para a Santa Missa de posse na Sagrada Família no Sol Nascente. Reze por mim, peça a oração de todos vocês e que, como irmãos, como povo de Deus, possamos sempre caminhar juntos nessa mesma fé e estamos no mesmo forania, no mesmo vicariato, não é? Nesta mesma igreja de nosso Senhor. Que Deus assim nos ajude e que possamos sempre agradecer a Deus, porque nós somos tão pequenos como refletimos hoje e a liturgia desse domingo. O Senhor é bondoso e compassivo. Deus é muito bom para conosco. Tudo por misericórdia de Deus. Mérito nenhum nós temos. Tudo por graça dele. Que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça, e que o amor misericordioso de Deus nos guarde no seu coração. Que assim seja.